Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que seja uma noite iluminada para todos nós. E que ao sair daqui nós estejamos fortificados, fortalecidos na nossa fé e na nossa vontade de prosseguir a vida. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre, pedindo a Ele que nos ampare, nos abençoe e nos intua. Não só nesse instante, no que achamos aqui reunidos em Seu nome, mas em todos os instantes da nossa vida. Os instantes da provação, os instantes aonde somos testados a ser pacientes, benevolentes, tolerantes, indulgentes. Que tenhamos sempre à mente a fala correta, a palavra consoladora, o amor no coração e a vontade de servir. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça. Que nossos queridos irmãos espirituais possam estar a compartilhar conosco desses instantes. E com toda certeza haveremos de sair fortalecidos e revigorados. Que Deus nos abençoe e ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. A palestra de hoje ainda será baseada no 68º livro trazido por Chico Xavier, chamado O Espírito da Verdade. Eu selecionei para essa palestra o capítulo 55, cujo título é assim: Assim falou Jesus. Logicamente que tudo que vai ser abordado aqui são falas do Mestre Jesus. Então, são frases de altíssimo nível, que calam no fundo do nosso coração e diz respeito profundamente a cada um de nós. São frases muito conhecidas, mas às vezes a gente não dá a devida atenção à sua profundidade, porque a gente acha simplesmente bela, mas a gente não pega o espírito da palavra e não a compreende profundamente. Então o título chama-se Assim Falou Jesus. Disse o Mestre: buscai e achareis. Buscar o quê e achar o quê? Jesus disse o quê? Não. Buscai e achareis. E a gente subentende aqui que a ação é nossa. Nós vamos buscar, e dependendo do que nós vamos buscar, nós iremos encontrar. E podemos fazer essa escolha. Só que ela pode ser correta
ou equivocada. Se buscarmos o que é certo, acharemos a recompensa. Mas se buscarmos o que é errado, acharemos a retificação. Então, buscar e achareis vai de acordo com o que jaz no nosso coração. E somos todos livres. Todos temos o nosso livre-arbítrio para experienciar da melhor maneira ou como nos aprouver. Porém, a responsabilidade de todas as ações são exclusivamente nossas. Então, o que nos compete melhor fazer? As boas escolhas. Então, buscai o que? O que quiserdes, e encontrareis. Essa é uma afirmativa do Mestre, que tem muito a ver com aquela fala nossa, particular, que nos apequena. Eu sou muito ignorante, eu desconheço, eu sou muito frágil. A gente põe a desculpa em primeiro lugar para não realizar nada. E muitas vezes nós queremos o quê? A recompensa antes da ação. Mas há aqueles que são mais atirados e buscam, só que da maneira equivocada. E encontrarão, lógico, mais adiante, a repercussão de suas escolhas. Esse texto foi escrito por André Luiz e ele arremata essa seguinte frase: buscar e achareis, da seguinte forma: mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Na sombra da nuvem, fazendo alusão aos equívocos, ou no brilho das estrelas, fazendo alusão ao quê? Às boas escolhas. Depende de nós. Busquemos e haveremos de achar mais o quê? Aquilo que o nosso coração está cheio. Para arrematar, vem a segunda frase, que diz assim: cada árvore é conhecida pelos frutos. Essa também é bem forte. Conhecemos a árvore pelos frutos. A árvore má dá bons frutos? Não. A árvore boa dá maus frutos? Também. Então conhece-se a árvore pelo fruto dela. Levando isso para a nossa vida particular, os frutos é o resultado das nossas ações. Se somos bons ou tentamos viver com pessoas boas, quais serão os frutos disso? Serão bons frutos. Mas se nós agimos em desacordo com a honestidade, com os valores humanos, com a fraternidade, usando as nossas atitudes sempre pautadas em egoísmo, em revolta, em mágoa, em vingança, como serão esses frutos? E o que os maus frutos fazem no nosso organismo? Nos envenenam. Então as nossas próprias ações vão envenenar-nos o futuro, fazendo com que aquilo que geramos no presente tenhamos que posteriormente corrigir. Vai dar um enorme trabalho para nós mesmos fazer uma escolha. Além de sofrermos, todos nós, haveremos de fazer sofrer aqueles que estão à nossa volta, haveremos de fazer sofrer aqueles que estão diretamente envolvidos com os nossos atos. E a gente está se endividando com tanta gente que nós vamos ter que corrigir e recolocar tudo no seu devido lugar. Todos os desafetos que eu criar, eu vou ter que transformá-los futuramente em afetos. Todas aquelas pessoas que eu lesei no futuro, eu vou ter que ressarcir-lhes. Imagina o trabalho que vai dar isso. Quanto tempo levaremos
para corrigir os nossos equívocos. Então, o que é melhor fazer? É melhor fazer a boa escolha. Sejamos a árvore que dá bons frutos. Mesmo que às vezes a gente tenha aquela vontadezinha de fazer as coisas erradas, de xingar de vez em quando, de extrapolar, de pôr para fora, refreia. Porque não vale a pena. Aquele alívio de alguns segundos pode constituir o peso de séculos. Então, que façamos as boas escolhas. E André Luiz arremata assim: alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Escolha. Ou fazemos boas escolhas ou más escolhas. A gente pode escolher o que nos é salutar, ou pode escolher aquilo que vai nos dar uma enorme digestão. Próximo. Esse também é tão falado aqui no centro. Orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar. Orar. O que é orar? Estar sempre numa frequência vibratória superior. Sempre. Porque cada vez que a gente deixa a nossa frequência vibratória decair, a gente se associa a vibrações do mesmo naipe. E aí isso é potencializado. Então a possibilidade de nós errarmos se torna muito mais fácil. Então, orar, manter o padrão alto, vigiar, não deixar esse padrão baixar, para que não venha nos prejudicar. Porque olha só, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos um corpo semelhante, com as mesmas vontades, com as mesmas necessidades. O que modifica? O espírito que o anima, a parte inteligente, o princípio inteligente. Essa é a individualidade, a diferença de cada um. Porém, as provas que um tem, o outro tem também. As vontades que um tem, o outro tem também. O que diferencia é o que você escolhe fazer a partir das suas vontades. Orai. Nos momentos em que nos falta força, ou que estamos quase a sucumbir, oremos, porque isso eleva o nosso padrão vibratório. Saímos daquela faixa que tanto potencializa a gente do mal e evita um grande erro. André Luiz arremata também esse orar e vigiar da seguinte forma: o espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Por que tantos compromissos? Por que tantas tentações? Porque nós temos que superar. Lembra que nós somos espíritos imortais, que estão numa faixa evolutiva que precisa ser trabalhada para que ela se eleve. E ainda estamos muito próximos da animalidade, muito longe da angelitude. Então é natural que as coisas da matéria nos afetem profundamente. E como saber que nós superamos algumas limitações, algumas tentações? Pela prova, por estarmos vivos. Olha só, vamos fazer uma alusão um pouquinho mais forte agora. Nós sabemos muito bem que está ocorrendo uma guerra na Ucrânia, né? Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O que é mais comum de acontecer nessas cenas de guerra? Estupros. Aqueles que dominam o outro, violentam, fazem o que querem daqueles que foram
derrotados. Tá, da onde que vem esse instinto brutal que faz o ser humano agir dessa forma? Antes da guerra, eles eram assim? A guerra fez o quê? Propiciou um campo um campo propício a que esses delitos acontecessem, sem que a lei os atingisse, sem que a consciência lhes fizesse doer. Então criou-se um ambiente onde o que tinha de pior no ser humano se exteriorizou. E isso sirva de lição para nós. Talvez, se nós estivéssemos nas mesmas condições, talvez nós também pudéssemos agir dessa forma tão brutal. Porque estes estão passando pela prova. Porque, como o próprio texto diz, a carne é fraca, ou seja, todos são tentados. Mas o que vão fazer dos seus sentidos vem muito a dizer do que na essência de cada um. Então, não importa o ambiente, agirão sempre em conformidade com as leis. Mas, ainda nesse mundo nosso, desperta-se essa força brutal que faz com que tantos e tantos se tornem sofredores, vítimas, algozes e futuros condenados a passar pela mesma experiência para aprendizado. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Também já ouvimos muito essa frase: não condenar, não julgar. Porque quando nós julgamos alguém, damos também o direito para que sejamos julgados. Mas por que não devemos julgar? Porque a gente não está na pele da pessoa. É muito fácil falar: o indivíduo errou, ele fez isso, ele fez aquilo, eu não faria isso. Você está na pele dele? Qual o nível evolutivo que a pessoa está e qual que você está? Quando você estava no mesmo nível dele, você agiu dessa forma? Agiria dessa forma ou não? A gente não sabe. A gente não sabe. Por isso, ser indulgente, ser tolerante, perdoar, compreender. A cada um será dado segundo os seus atos. Cada um será responsável pelos seus atos. Não precisa que nós justifiquemos ninguém. Mas sejamos sim a diferença. Para aqueles que erram, que nós sejamos o exemplo da virtude. Isso é oferecer a outra face. Isso é realmente fazer a diferença. André Luiz arremata também esse texto da seguinte forma: não critique o próximo, para que o próximo também não critique você. E outra fala de Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Poucos compreendem essa frase. Olha, quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Muitos vão pensar o seguinte, levando ao pé da letra: então eu não tenho que ter cuidado com a minha própria vida? É isso? Não. Ela é semelhante àquela parábola dos talentos, onde você recebe vários talentos e você os enterra. Não faz nada com ele. E quando é chamado à conta pelo patrão para dar conta dos talentos, apenas devolve aquilo que recebeu sem acréscimo algum. Quem se propõe a conservar a própria vida, ou seja, não vivê-lo como deve ser vivido, não trabalhar pela sociedade, pelo próximo, por aquilo que acredita ou pela religião, está perdendo uma grande oportunidade.
de evoluir, de fazer a diferença, de melhorar-se. André Luiz diz: quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Então, se nós deixarmos o nosso corpo paradinho, vivendo apenas as coisas da matéria, tudo isso não nos servirá de muita coisa no final. E vamos ver que perdemos um largo espaço de tempo e agora a ferramenta já não funciona mais. E o que fazer? Disse o mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Faz menção às coisas da matéria, né? A gente almeja estudar, trabalhar, construir, conseguir bens, edificar uma família, ter uma condição financeira razoável. Mas muitos de nós acham que esse é o objetivo da vida. Só isso. E não é. Por isso é importante compreender quem nós somos, que nós somos espíritos imortais, que essa fase que nós estamos vivendo de 80, 90, 70, 50 anos, vai se saber, é muito curtinha, muito curta. E que precisamos usar esse espaço de tempo da melhor maneira possível para desenvolver nosso intelecto e as nossas virtudes. Só isso? Não. Desenvolvemos o nosso intelecto e o nosso coração para trabalharmos, para sermos ativos no bem. Porque não adianta saber tudo e se tornar uma pessoa angelical, de braços algemados com a ociosidade. Devemos sim usar todos os nossos potenciais em benefício de toda a coletividade. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter um cão para a vida toda. Forte, não? Essa comparação. A gente quer tudo para nós, nada para o outro. Isso demonstra uma coisa muito grotesca do nosso ser: egoísmo, que é uma face bem sinistra do nosso orgulho. O que o egoísmo proporciona? Tudo que me serve é meu. Aquilo que não me serve, para mim tanto faz, tanto fez, eu dou para aqueles que estão mais próximos de mim. E aqueles que estão mais longe, para mim, não são ninguém. Esse é o pensamento do egoísta, do orgulhoso. Tem valor para ele apenas pouquíssimas pessoas que estão ao seu redor. Mas é aquela história do Titanic, né? Que se tivesse um lugar só num bote e tivesse essa pessoa orgulhosa e a pessoa que ela mais ama e tivesse que escolher, ele entra no bote e se salva, ou põe a mulher amada no bote e ele perece. O que ele vai falar? Ele vai falar assim: olha, eu amo você muito, você é a pessoa mais importante da minha vida, mas a gente se vê no plano espiritual. E ele entra no bote e ela fica. Não porque ele não a ame, mas ele ama mais a si do que ao próximo. Então testemos também as nossas preferências, as nossas vontades, para saber aonde colocamos o nosso tesouro. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o homem,
aquilo que sai dela. Olha, tem duas coisas que vale a pena a gente pensar. Para a gente falar mal, a gente tem que pensar mal. Então, o falar mal é apenas o resultado. A fonte é o pensar mal. E se nós pensamos mal, o que tem que acontecer? O que tem que ser retificado? A nossa essência, as nossas vontades, as nossas preferências. Então, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela, mas antes de sair dela, é o espírito dele, é a sua vontade que está fora de contexto. E André Luiz arremata: a pessoa de juízo são come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. No intuito de saciar as vontades do seu pensamento, do seu espírito, né? O ser humano faz muita escolha equivocada, seja ela álcool, tabaco, drogas, falando do que entra. Mas isso vai apenas desgastar o seu veículo físico e fazer com que as pessoas do seu entorno sofram com isso. Mas aquilo que sai, aquelas ações, podem ser muito, muito mais deletérias. Então convém que nós compreendamos quem nós somos, o que queremos, o que pensamos, o que almejamos, porque às vezes é assustador o que fazemos pensando que estamos corretos. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. Olha só, andai enquanto tendes luz. Andar, agir, fazer. Enquanto tendes luz, vida, fazei algo enquanto ainda tem condições. Enquanto teu corpo está forte, tua mente está lúcida, faz a diferença. Aproveite o seu tempo, andai enquanto tendes luz. Porque ela se apaga, esse tempo passa. Esse tempo no corpo físico é muito ligeiro. Então aproveitemos da melhor maneira. E o nascedouro, volta a dizer, o nascedouro de tudo isso é o pensamento, é a vontade. Nos estudos de terça-feira eu faço até uma brincadeira. O Geraldo que participa vai lembrar. Eu faço uma brincadeira com o pessoal que é o seguinte: todos nós temos que decorar profundamente a questão 909 do Livro dos Espíritos. E eu falo isso umas 10 vezes ou mais, né, Geraldo? Por terça-feira. A questão 909 aborda o quê? É possível o homem, por sua vontade, superar suas más tendências? Só isso. Pode o homem superar suas más tendências? A resposta é muito simples e muito profunda. Sim. Fazendo um esforço muito insignificante. Olha só, não fala em um esforço insignificante, fala um esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Então, para nós que queremos mudar as nossas tendências, o que falta? Querer. A gente não quer abandonar os nossos vícios, não quer abandonar as nossas facilidades. Mas a partir do momento que a gente quiser, é um esforço
muito insignificante para conseguir. Basta querer. André Luiz fala, arrematando a frase acima: o corpo é a máquina para a viagem do progresso, e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Olha só, o corpo é a máquina para a viagem, nosso corpo físico é o que nos dá a condição de viver essa vida. Porém, o nosso espírito, a nossa parte pensante, é aquela que escolhe o que nós vamos fazer dessa viagem. Faltam só mais duas. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai pelos aqueles que vos perseguem e caluniam. Alguém já teve essa experiência de ter uma pessoa difícil na sua vida, não saber o que fazer com ela, complicadíssimo, e escolheu orar por ela? Eu, algum tempo atrás, um bom tempo atrás, tive essa experiência prática da minha vida. Na realidade, foi 2 vezes que eu fiz isso. 2 pessoas muito complicadas, de difícil trato, mas difícil trato mesmo. E o que fazer? Todo mundo não gostava delas, dessas pessoas. E como eu lidava com elas no serviço, optei por orar por elas. Vamos ver o que acontece. É mais ou menos por aí. Vamos ver o que acontece. Vamos ver na prática se é verdade isso. E eu fiz isso 2 vezes. E vou falar que a repercussão foi praticamente imediata. Pelo menos é um testemunho que eu dou do que aconteceu comigo. A partir do momento, da primeira pessoa que eu fiz isso, era aquela pessoa que entrava na firma e não falava bom dia para ninguém. Entrava sisudo, saía sisudo. E quando falava, era para descascar. Muito bem, fiz isso aqui no centro, nas reuniões nossas de sexta-feira na época. Aí comecei a orar por ele. Aí notei que na segunda-feira, olha, foi tão imediato, na segunda-feira, eu trabalhava no departamento pessoal, tinha 7 pessoas no departamento pessoal, e ele passava sempre em frente ao nosso departamento. E ele subiu a escada e passou pelo meu departamento. A única pessoa que ele cumprimentou foi ele. Falou bom dia. Coisa que nunca tinha falado. Aí eu falei, poxa, coincidência. Não. Até os últimos momentos da sua vida, a gente sempre se relaciona. Tem alguma explicação? Eu acho que tem. Tudo aquilo que nós fazemos pelo outro volta para nós. Isso aconteceu com outra pessoa? Também aconteceu. Mas não vou me estender nesse caso. Apenas queria comprovar que realmente quando você ora, quando você quer o bem, quer fazer a diferença, você pode. Lembra a questão 909? O que falta para nós é vontade. E a última frase: a cada um será concedido segundo as suas obras. Lógico, cada um de nós colherá os frutos daquilo que nós semeamos. Semeou espinho, vai colher espinho. Semeou bons frutos, colherá bons frutos. André Luiz diz: não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. A cada um de nós será dado conforme aquilo que nós semeamos. De todas essas frases de Jesus, tão conhecidas, que a gente possa levá-las para o nosso cotidiano. Isso faz a diferença. Isso aqui é o manual de instrução da nossa vida. Se queremos seguir o caminho do bem,
Está aqui o manual, tão simples, tão fácil de entender. O que nos falta? Vontade. Que a vontade não nos falte daqui por diante em nossa vida. Que Deus nos abençoe, Deus ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.